Sabe aquela sensação de ter uma lista de tarefas gigante e, em vez de começar pela mais importante, a pessoa se pega, sei lá, organizando a estante por ordem de cor? Totalmente. É quase um impulso irracional, né? É. E isso me leva a uma pergunta que o nosso material de hoje joga na mesa, assim, de forma bem direta. Até quando se vai continuar adiando o que é prioridade na vida, achando que não vai ter consequências? Uma pergunta forte. E o material continua, afirmando que a procrastinação não é só preguiça. É, na verdade, um sintoma de algo muito mais profundo. E perigoso. Pois é, e é exatamente esse o ponto de partida. A gente tende a tratar a procrastinação como, uma falha de caráter, sabe? Uma falta de disciplina. Exato. Mas a análise que temos aqui a coloca em outro patamar. É como um sinal de alerta, tipo a luz da injeção eletrônica piscando no painel da nossa mente. Gostei da analogia. Para guiar essa nossa conversa, a gente mergulhou fundo no trabalho de um psicanalista e autor, o Douglas Moraes. Ele tem um portal chamado Mentalidade Consciente e um livro sobre dopamina que, traz umas ideias bem impactantes. E uma dessas ideias, que vai ser a nossa bússola aqui, tem um nome bem forte. Senzala emocional. É um nome que para pensar, né? Com certeza. A imagem que isso cria é poderosa. A gente não está falando de uma prisão com grades de ferro, mas de uma prisão que a gente carrega dentro da cabeça. Feita de quê? Feita dos nossos próprios padrões automáticos, dos medos e daquelas crenças que limitam a gente sem que a gente nem perceba. Nossa missão, então, é usar o mapa que o autor nos dá para entender os sinais dessa prisão e, o mais importante, encontrar a rota de fuga. Ok, então vamos começar a desvendar isso. Vamos! O material é bem direto ao ponto. Chega a ser um pouco duro, eu achei. Ele descreve a procrastinação crônica como uma escolha deliberada pelo abismo. Uau! Confesso que essa frase me pegou. Parece pesado demais. Ninguém escolhe se sabotar conscientemente, ou escolhe. Essa é a provocação, né? A palavra escolha aqui não significa um processo racional, do tipo, hoje vou decidir estragar meu futuro. Não é isso. Certo. A escolha acontece num nível muito mais profundo, quase instintivo. E para entender isso, a gente precisa olhar para a nossa biologia, para a neurociência por trás desse comportamento. E a peça-chave nesse quebra-cabeça é uma partezinha do cérebro chamada amígdala. A amígdala. Lembro dela das aulas de biologia. É o nosso centro do medo, certo. O sistema de alarme do corpo. Exato. Pense nela como a sentinela emocional do cérebro. O trabalho dela é escanear o ambiente em busca de ameaças e disparar o alarme quando encontra uma. Ok. Só que tem um detalhe crucial. A amígdala é uma tecnologia antiga. Ela evoluiu para nos proteger de predadores na savana. E ela não se atualizou para o mundo moderno, sabe? Ela não recebeu update de software. Exatamente. Então, para ela, um leão vindo na sua direção e um relatório complexo com prazo para amanhã são, em essência, a mesma coisa. Uma ameaça. Uma ameaça. Peraí, então você está dizendo que meu cérebro primitivo pode ter a mesma reação de pânico a uma planilha de Excel que teria a um tigre dentes de sabre? É essa a ideia central. E é por isso que é tão difícil pensar para sair da procrastinação. A reação é mais rápida que o pensamento racional. Seu corpo já decidiu que a planilha é um tigre, antes que o seu córtex pré-frontal, a parte lógica do cérebro, tenha a chance de argumentar. Faz sentido. E quando a amígdala dispara esse alarme de perigo, ela ativa o modo lutar ou fugir. E como não dá para lutar com uma planilha, a gente foge. É o que o autor chama de fuga emocional. E essa fuga nos leva para onde? Imagino que para algo bem mais agradável que a tal planilha. Exatamente. A fuga nos leva direto para o colo da dopamina. Mas não a dopamina saudável, sabe? Aquela da conquista, do esforço recompensado. Qual então? É o que o material chama de dopamina manipulada. O cérebro, desesperado para aliviar o desconforto da ameaça, ele sequestra esse neurotransmissor e o redireciona para a primeira fonte de prazer fácil que encontrar. E essas fontes a gente conhece bem. Rolar o feed infinito de uma rede social, comer algo cheio de açúcar, maratonar uma série. Todas elas. O interessante é que a fonte aponta
é que essa onda de prazer já começa na antecipação. Só de pensar em abrir o aplicativo, o cérebro já libera uma pequena dose de dopamina. Exato. O que torna a tarefa original, o tigre, ainda mais assustadora. E o caminho da fuga, ainda mais atraente. Vira um ciclo vicioso. Perfeito. E esse ciclo, repetido dia após dia, começa a deixar rastros. Ele acende luzes de alerta no painel da mente. E ignorar essas luzes é o que transforma um hábito ruim em uma condição crônica. Ok, então essa explicação da neurociência é a causa por trás do problema. Mas como isso aparece no dia a dia? Quais são os sintomas de que a gente está preso nesse ciclo? O primeiro sinal de alerta que o autor destaca é sutil porque ele se disfarça de algo bom. É quando a nossa zona de conforto vira um terreno baldio de improdutividade. Zona de conforto como algo ruim? Calma, é importante dizer, a zona de conforto em si não é ruim. É um mecanismo do cérebro para economizar energia com tarefas que a gente já domina. Dirigir, por exemplo. Você não pensa em cada movimento, é automático. Certo, é eficiente. Onde está o perigo, então? O perigo é quando essa eficiência vira estagnação. O autor usa uma analogia que eu achei fantástica. Ele compara a nossa mente a um terreno fértil. Ok. Se você não planta nada intencionalmente nesse terreno, ele não fica vazio. Ele enche de ervas daninhas. E na mente? Na mente, essas ervas daninhas são o medo, as crenças limitantes, a dúvida. Essa falsa zona de conforto é um lugar onde não se planta nada novo por medo do esforço. E o resultado é que só o mato cresce. Nossa, quem nunca olhou para um projeto parado há meses e sentiu que as ervas daninhas do medo e da dúvida já tomaram conta de tudo? É uma imagem muito poderosa. E qual seria o segundo sinal? O segundo é um conceito clínico, mas que o autor traz para o nosso dia a dia. É a anedonia. Anedonia. Simplificando, é a perda da capacidade de sentir prazer nas coisas que antes eram prazerosas. É quando a vida começa a parecer cinza. Isso é sério. Como a procrastinação leva a algo tão extremo? É uma consequência bioquímica direta daquela dopamina manipulada que a gente falou. Imagine que os receptores de prazer no seu cérebro são como fechaduras. Certo. Os picos de dopamina fáceis e artificiais são como uma chave mestra usada com muita força o tempo todo. Com o tempo, essa fechadura vai se desgastando, queimando. O cérebro, para se proteger desse bombardeio, diminui a sensibilidade. É aterrorizante pensar nisso. Na busca por um alívio imediato, a pessoa está, na prática, desgastando a própria capacidade de sentir alegria. Exato! O prazer que antes vinha de graça, de uma conversa, de um pôr do sol, de um café, de repente passa a ter um preço inalcançável porque a régua do prazer foi elevada artificialmente. Exatamente essa a lógica. Isso nos leva ao terceiro sinal, que muita gente confunde com o problema principal: a ansiedade. A ansiedade. A proposta aqui é enxergar a ansiedade não como a doença, mas como o alarme de incêndio. Ela não é o fogo, é o som estridente te avisando que a casa está pegando fogo. Entendi. É um sintoma, não a causa. É o sinal biológico de que algo fundamental, a tarefa importante, o projeto de vida está sendo negligenciado. E aí se forma a espiral perfeita. Adiar gera ansiedade e a ansiedade te paralisa, o que te faz adiar ainda mais. Certo. O cenário é sombrio. Temos uma prisão mental, a senzala emocional, temos a amígdala disparando alarmes falsos, a dopamina sendo sequestrada, prazeres vazios e, como resultado, um painel de controle piscando com sinais de zona de conforto estagnada, perda de alegria e ansiedade crônica. A pergunta de $1 milhão é: como se sai disso? Existe uma chave para essa senzala? Existe. E não é um hack de produtividade ou um aplicativo novo, sabe? A solução proposta é uma transformação interna profunda. O autor usa um termo do grego, metanoia. Metanoia? Literalmente significa mudança de mente, mas o sentido é mais amplo. É uma mudança de identidade, de direção. É como uma reconfiguração do seu sistema operacional interno. Uma metanoia. Gosto do som disso.
E por onde essa grande mudança começa? Começa por um lugar que parece contraintuitivo: o auto-perdão consciente. Se perdoar. Pensa bem. A primeira reação de quem procrastina é se culpar. Eu sou um fracasso, não tenho disciplina. O problema é que a culpa, segundo o autor, é a corrente mais pesada que nos prende à senzala. Como assim? Ela mantém nossa energia mental presa no passado, remoendo o que não foi feito e nos paralisa no presente. Ou seja, a culpa que deveria nos motivar a mudar, na verdade, nos impede de mudar. Seu não. É um ato estratégico. É a decisão consciente de dizer: ok, eu errei, eu adiei, mas esse julgamento constante está consumindo a energia que eu preciso para agir agora. É soltar corrente para poder dar o próximo passo. Isso. Faz todo sentido. Libertar a mente do passado para poder focar no presente. E, depois de soltar essa corrente, qual o próximo passo na metanoia? O próximo passo é retomar o governo da mente, como diz o autor. E para isso ele sugere uma abordagem integrada que ele chama de método CAE. CAA. É um acrônimo para corpo, alma e espírito. A ideia é que não adianta tentar consertar um problema complexo com uma única ferramenta. CAE. Corpo, alma e espírito. Parece interessante. O que significa na prática? É o reconhecimento de que somos seres integrais. O C de corpo é cuidar da nossa biologia. Não dá para ter clareza mental se o sono está desregulado, a alimentação é ruim e o corpo está parado, sabe? É o básico que a gente sempre ignora. O fundamento. O A de alma é o cuidado com a mente e as emoções. Pensamentos, sentimentos, talvez terapia, autoconhecimento. É organizar o mundo interno. E o E de espírito, na visão do autor, é sobre se conectar a algo maior que si mesmo. E isso nos leva diretamente ao terceiro e talvez mais poderoso pilar da solução, que é o propósito. Mas encontrar o propósito soa como algo tão grande, tão etéreo. Sim. Pode ser mais uma coisa para a gente procrastinar. Vou começar meu projeto depois que encontrar meu propósito. E essa armadilha que o autor nos ajuda a desmontar. Propósito, no contexto que ele apresenta, não é um destino místico que você encontra no topo de uma montanha. É algo muito mais prático. É um alvo diário de geração de valor. Alvo diário de geração de valor. A mudança fundamental é sair do foco no eu e ir para o foco no outro. Pode explicar melhor essa troca de foco? A senzala emocional, a procrastinação, é fundamentalmente egocêntrica. É sobre a minha dor, o meu desconforto, o meu medo, a busca pelo meu prazer imediato. Certo. O propósito vira esse jogo. A pergunta deixa de ser o que eu quero evitar e passa a ser a quem eu posso servir hoje. Que valor eu posso entregar ao mundo com essa tarefa? Nossa. Quando a motivação muda de evitar a própria dor para gerar valor para outra pessoa, as distrações perdem a força. O dever cumprido em nome de algo maior se torna a fonte de dopamina mais potente e sustentável que existe. Uau! Isso muda tudo. A procrastinação é um ato de se fechar em si mesmo, e o propósito é um ato de se abrir para o mundo. Exato. Então a mensagem de ação aqui é bem clara. Para quem se sente nessa esteira, sabe correndo sem sair do lugar, a hora de agir é agora. Adorei a metáfora que o material usa. O comando da mente deve estar sob nova direção. O general assumiu o posto. Essa metáfora do general captura a ideia de que, no fim das contas, retomar o controle é uma decisão. O material até cita uma frase do filósofo Jim Rohn que é ótima. Qual? Ele define o procrastinador como alguém que coloca a etiqueta de amanhã em tudo que traria liberdade hoje e a etiqueta de urgente em tudo que é, na verdade, irrelevante. Uma inversão total de prioridades. Uma inversão de prioridades que a fuga emocional nos ensinou a fazer. E é por isso que a recomendação final é tão direta, né? Aprofundar nesse conhecimento para aprender a transformar a dopamina que hoje pode ser uma carcereira em uma aliada estratégica. Exatamente. É sobre entender a própria biologia para não ser refém dela, mas o comandante. O objetivo não é eliminar a dopamina, é direcioná-la para as coisas certas. Que jornada. Então, só para amarrar tudo, a gente começou entendendo a procrastinação não como preguiça, mas como um sintoma da senzala emocional.
Vimos como a nossa biologia, com a amígdala e a dopamina, nos empurra para a fuga. Identificamos os sinais de alerta, a zona de conforto improdutiva, a anedonia que rouba a cor da vida e a ansiedade como um alarme. O painel piscando. E finalmente traçamos o mapa da liberdade através da metanoia, o auto-perdão para soltar o passado, o cuidado integral do método CAE e a força do propósito como um alvo que nos puxa para fora de nós mesmos. O material que analisamos define a procrastinação crônica como uma escolha, mesmo que inconsciente, né? E isso levanta uma questão importante. Se adiar é uma escolha, agir também é. A reflexão que fica, então, é se essa ação de retomar o comando é um único grande evento heróico de mudança? Ou se há algo mais parecido com o conceito de metanoia? Uma reprogramação contínua. Exato. Uma série de pequenas decisões diárias que, somadas dia após dia, efetivamente colocam o general no controle da própria mente.